Seja muito bem-vindo de volta à terceira e última aula dessa semana da Mente Magra. Vai acabar, né? Infelizmente, tudo que é bom, né, uma hora acaba, não é mesmo? Muitos aprendizados até aqui, estou recebendo muitas mensagens das pessoas que estão realmente colocando em prática. Isso é muito lindo, né? Então, se você ainda não assistiu às outras aulas, vai aqui no meu canal e assiste a aula 1 a aula 2 para poder entender essa aula de hoje. Certo? Lembrando que elas só vão ficar disponíveis até domingo à meia-noite para virar segunda-feira, certo? Depois somente para os meus mentorados, certo? Para entender essa aula de hoje, então você precisa primeiramente assistir as duas aulas anteriores. Lembrando que hoje, ao final dessa aula, eu vou trazer para vocês uma oportunidade incrível, tá? Para você que gostou do que tudo que você viu até hoje durante essa semana e gostaria de se aprofundar mais e ter uma transformação total na sua vida, não somente na área do emagrecimento, mas em todas as áreas da sua vida. Então você vai transformar a sua vida e também o seu corpo. Essa oportunidade é para você. Então, nós falamos até agora sobre hábitos, nós falamos sobre comportamento, gatilhos mentais, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho do piloto automático. Piloto automático, você vai entender com o piloto automático da sua mente, como que isso faz você engordar, tá? Então, até o final dessa aula, eu vou te dar duas ferramentas para que você trabalhe isso com qualidade na sua vida, certo? Lembrando, gente, que são 5 anos de experiência, tá? Estudando, cuidando de pessoas, tá? Então esse conteúdo gratuito ele é muito valioso. Você está tendo a oportunidade de receber isso totalmente de graça, sem custo algum. O único custo é a doação do seu tempo, certo? Então, hoje você vai aprender por que emagrecer é como aprender a dirigir, certo? Eu vou explicar o sentido das duas coisas, porque emagrecer é um hábito igual a dirigir. Escovar os dentes, tomar banho, tudo aquilo que você faz repetidamente no piloto automático, certo? Então, eu vou explicar como que você vai fazer para emagrecer através de uma metáfora, tá? Entre emagrecer e dirigir, para que você entenda como é que funciona o processo de emagrecimento no nosso subconsciente. Ok? Você já parou para observar um iceberg? Entenda, nosso cérebro, a ponta do iceberg representa 5% do nosso cérebro, ok? Que é o nosso consciente, que nós sabemos. Já os outros 95% do nosso cérebro é o nosso inconsciente. Então, aquela parte de baixo, que está debaixo da água do iceberg, é o nosso subconsciente, a gente não vê. Então, o que acontece durante o nosso processo de emagrecimento? Você tem que fazer com que as suas ações, as suas atitudes e tudo que você aprende durante o processo de emagrecimento se torne algo inconsciente, entendeu? Para que isso acabe também ficando aí no seu piloto automático, entende? Um hábito vai ficar no seu piloto automático. E isso depende de você jogar tudo para o seu subconsciente. Isso é muito poderoso. Então, agora como que nós vamos comparar isso com o ato de dirigir? Como assim? Como nós podemos comparar isso? Nós temos 4 fases do aprendizado no processo do emagrecimento, certo? Então, é necessário que todas as coisas que nós aprendamos fique lá no nosso subconsciente e acabe entrando no piloto automático, como eu disse anteriormente. Então, esse ato é o ato mais poderoso dentro de um processo de emagrecimento. É assim que funciona, tá? Para que você emagreça, não engorde mais. Isso que eu falei agora de entrar no subconsciente não é uma metáfora, tá, pessoal? É literal. Entrar no subconsciente de verdade, é algo que é comprovado cientificamente. Um exemplo, você tem lá 14 anos, né, de idade e nem sabe que é capaz de dirigir, correto? Daí
você faz 18 anos, entra numa autoescola, tá? Aí naquele momento vai ter um instrutor ali do teu lado explicando sobre como fazer para dirigir, e ali ele vai mostrando para você o passo a passo, dirigindo, e você vai vendo todos os movimentos que ele está fazendo, certo? Então, raciocina comigo aí quem dirige, e quem não dirige apenas imagina o que eu estou falando, ok? Daí você olha e diz, nossa, eu acho que eu sou capaz. Essa é a segunda fase do aprendizado, falando da parte neural. Né? Que fase que é essa? De quando você sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. Sabe o que é para fazer, mas não sabe como fazer aquilo. Essa é a segunda parte do aprendizado. Então, de repente, você olha para ele e fala, eu sou capaz de fazer. Então, você, nesse momento, sabe que é capaz, mas você não faz ideia de como fazer. No caso, você não faz ideia de como fazer para dirigir. Tá? Aí, o instrutor, o que ele vai fazer? Ele vai para o banco do carona, ok? Aí, você vai para o banco do motorista. Não é assim? Daí, você vai dirigir, vai colocar o pé na embreagem, coloca a mão no câmbio, daí faz todo o processo, regula o retrovisor, tudo certinho, ajeita o cinto, faz todos os processos bem devagar nessa fase do seu aprendizado. E aos poucos você vai vendo, vai aprendendo como fazer para dirigir, porque você está fazendo, você está ali fazendo, certo? Então, você tem que pensar em cada etapa do processo agora. Por exemplo, agora eu vou pisar na embreagem, agora eu vou mudar a marcha, agora eu vou para a segunda marcha, agora eu vou para a terceira marcha, agora eu preciso acelerar, certo? E aí quem dirige? Não é assim que funciona? Não é assim? Depois você comenta se é assim quando você aprendeu a dirigir. Comenta aqui embaixo. Ou seja, você tem que ficar pensando em cada passo que você vai fazer. Precisa raciocinar, tem que se concentrar. E essa é a terceira fase do aprendizado. Sabe que é capaz, sabe como fazer, mas precisa pensar antes. Então, vai chegar uma hora, depois que você fez a autoescola, quem sabe uns 6 meses ou mais, dependendo da frequência com que você dirige, que você vai estar dirigindo de que maneira? No piloto automático. Você aprendeu a dirigir aos poucos e aquilo vai entrar no seu piloto automático, ali no seu subconsciente, certo? Nota que não é da noite para o dia, certo? Então você vai dirigir, vai tocar o celular, daí você às vezes vai até atender o celular, mesmo que não é o correto a se fazer mais. Às vezes você vai continuar dirigindo, né? Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas tem quem faz isso, viu, gente? Não é bom, mas tem quem faz. Às vezes você vai arrumar o cabelo, vai passar um batom, se for mulher, vai olhar no retrovisor. E nisso você vai passar a primeira marcha, a segunda, tudo ao mesmo tempo, sabe? Vai pisar no acelerador. Então, você está fazendo isso tudo ao mesmo tempo, sem precisar raciocinar. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer aquilo outro? O que eu vou fazer o outro? Entende? Então é assim, sem pensar em cada etapa, porque já está no seu subconsciente, já está no piloto automático cada etapa do processo. E é assim como o emagrecimento. Né? O que significa? Esse processo todo de dirigir ou de emagrecer, ele já entrou ali no seu piloto automático, certo? Ele já gravou no seu subconsciente, aqueles 95% que eu falei para você no começo, e é como andar de bicicleta. Né? Você jamais vai esquecer como se dirigir, como fez para emagrecer. Né? Você pode até, no caso, perder a prática, né? Conforme passam os anos, se você fica muito tempo sem fazer, mas você jamais esquece. É só começar a fazer de novo que você se lembra. Ok? Então, dirigir é da mesma maneira. Emagrecer é da mesma forma. Você nunca mais esquece. O que você tem que aprender é o porquê você tem que fazer para emagrecer. Entendeu? É isso que você tem que aprender. E essa é uma das ferramentas que você está tendo gratuitamente. Ferramentas que eu entrego apenas na minha mentoria individual. Olha que interessante. E eu estou dando a chave para você. Espero que você pegue isso com muito carinho e aplique na sua vida. Tudo isso que eu fiz durante essa semana, tá? Essa contribuição da minha vida para a tua vida. Então, para emagrecer, funciona da mesma forma, certo?
Nós temos que passar pelos 4 processos de aprendizado, tá, do nosso cérebro. Isso funciona para tudo na vida. Então, de repente, você pode pensar assim, nossa, puxa vida, né? Mas eu nem sei o que fazer, nem sei por onde começar, nem sei quem que eu procuro, o que eu preciso fazer para começar, para poder emagrecer, eu nem sei. Então essas perguntas vão surgir no seu consciente, mas saiba que o primeiro grande passo você já deu, que é estar aqui, hoje, assistindo esse treinamento. Ok? Combinado? Esse é o grande primeiro passo. Então nós vamos falar de pequenas ações e atitudes que, ao serem feitas, assim como no processo de aprender a dirigir, você vai aprender também no processo de emagrecer. E isso vai ficar gravado no seu subconsciente. Por isso que eu falo que é tão poderoso o que eu faço com você aqui. Eu faço aqui e na mentoria individual ou em grupo, às vezes, quando eu lanço algumas turmas, onde as pessoas realmente investem mesmo nelas, para mudar de vida mesmo. Então, presta atenção. É fundamental que você se lembre, assim como no processo de dirigir, que no início foi necessário pensar em cada etapa. Não é assim? Pensar o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer depois. A grande questão, ela acontece a partir do princípio daquilo que você pensa. Ela acontece a partir do princípio daquilo que você pensa. O que é isso? É fundamental que você coloque esses ensinamentos em prática todo momento. Não é algo que você vai fazer hoje e amanhã não precisa fazer mais. É criar um hábito novo. Assim como precisa, para trocar de marcha, você precisa racionar, é com raciocínio, é com lógica, em todas as ações que você vai para dirigir, então também é assim, precisa de raciocínio e lógica nas ações que você faz antes de se alimentar. Ou antes de qualquer impulso compulsivo que você tenha por comida, doce, sobremesa, refrigerante, bebida, é da mesma forma. Certo? Raciocinar e pensar antes. No começo desse processo é tudo novo. Não está gravado ainda no seu subconsciente. Apenas no consciente. Então, você vai ter que pensar em cada etapa, uma por uma, antes de comer. O que você tinha? Você tinha um impulso, tá? Você não pensava em nada, simplesmente atacava a comida. E assim por diante. Não é? Por quê? Você tinha um hábito. Esse hábito estava gravado lá no seu subconsciente e ele estava no piloto automático. Quando você viu, já foi. Lembra que eu falei na primeira aula? Quando eu vi, já comi. É assim. Eu vou explicar por quê. É um hábito de gordo. Tá? É uma linguagem um pouco mais rude, mas é um hábito de gordo. De uma mente gorda, de uma mente obesa. Agora você vai ter que arrancar esse hábito de gordo e colocar um hábito de magro. É igual trocar o chip de um celular por outro chip. É da mesma maneira. Você precisa ir lá, não é com as mãos e tirar. A mesma coisa vai ser com o hábito de gordo, trocar pelo hábito de magro. Eu falo assim dessa maneira, não é para ofender ninguém, tá? Não é nada pessoal. É apenas uma forma assim de dar um choque mental. Para você acabar, no final de tudo, ressignificando tudo que eu falei até agora, tudo que você pensa sobre comida. Entendeu? E nem sempre dá para ficar passando a mão na cabeça. Às vezes a pessoa precisa de um choque de realidade. Então, para arrancar esse hábito de gordo e pôr do magro, você precisa passar pelas fases do aprendizado do cérebro. Então, no começo, às vezes, você vai se pegar agindo impulsivamente, indo para comida sem pensar. Mas, com o tempo, o cérebro vai aprendendo. Até que chega no momento em que ele já entra ali no piloto automático. Tá? Entra no piloto automático do subconsciente. Estou falando bastante disso para você poder entender, tá? Mas para isso é aquilo que eu falei na primeira aula. Precisa de resiliência, paciência, foco, disciplina. Vai cair várias vezes, mas tem que se levantar. Se emagrecer for prioridade e importância na sua vida, tem que se levantar, porque aí depois vai ser como dirigir. Aí então você vai ser capaz de pensar antes de atacar qualquer comida, antes de repetir o prato, entendeu? Quando você está numa dieta, qualquer tipo de comida. E eu vou te dar uma técnica para isso, para você conseguir pensar antes de atacar qualquer tipo de comida. Raciocinar antes de fazer qualquer loucura com a alimentação. Entendeu? Para desviar o teu piloto automático. Então, essas técnicas, elas vão ensinar você a entrar no teu piloto automático, tá?
Elas são da minha mentoria. E uma das técnicas que eu utilizo, no caso, são para fazer com que seu pensamento mude, né? E você viva realmente, de fato, uma transformação mental no ato de emagrecer. Eu garanto para você, assim, nunca ninguém te contou isso, não é? Nunca ninguém te contou isso. Todo mundo sempre te falou que emagrecer é só comer menos e fazer exercício. Nunca ninguém falou que a sua cabeça tem muito, ela voga muito, vamos dizer assim. Ela tem o poder de fazer você engordar ou não. Então, agora que você já tem conhecimento, tá, desse processo de aprendizado do cérebro e aprendeu o que é emagrecer de verdade, o que é dirigir, o que você vai fazer na prática a partir de agora, a partir de hoje? Vamos lá então. Vamos colocar o seu cérebro para entrar num estado de regressão. Vamos fazer um exercício de visualização, imaginar. Só que você precisa agora ter plena confiança no que eu vou falar para você daqui em diante. Certo? Tá? Tem que mergulhar mesmo. Ok? Mergulhar mesmo, de verdade, com confiança. Então, fica aí num lugar bem confortável, onde ninguém vai te atrapalhar. Se preciso, pede para o pessoal não te atrapalhar agora. Fala assim, me deixa sozinho por uns minutinhos, né? Para que você possa de verdade se concentrar bem e de uma forma que você se sinta confortável, tá? E a partir de agora, feche os seus olhos. Imagina agora uma situação que você está aí na sua casa, no local onde você costuma fazer as suas refeições. É a sua cozinha? É a sala? Onde é? Imagina aí. Agora você vai estar diante de um alimento. Aquele alimento que você costuma comer compulsivamente. Aquele alimento que você mais gosta. Sabe? Aquele que você não consegue resistir. E você acha que vai agir compulsivamente. Sabe? Aquele alimento que você fala, esse aqui vai dar errado, eu vou comer. Sabe? Aquele alimento que você costuma ceder e comer ele, mesmo quando você já está de dieta. Pensa nele, imagina ele aí na tua frente. Lembra que eu falei do terceiro passo? Tem que pensar em cada ação antes de executar? Assim como você está aprendendo a dirigir, tem que pensar antes de fazer cada ação. Da mesma forma, tem que pensar toda vez antes de atacar a comida. Isso é muito sério. Isso é muito poderoso, ok? Porque se você parar e raciocinar, usar a razão, você vai perceber que muitas vezes você está comendo por impulso. Pode abrir os olhos. Eu vou explicar por quê, certo? Perguntas do tipo, será que eu realmente estou com fome? Ou eu estou tentando alimentar um vazio, uma falta, uma dor? Ou alguma questão emocional desconfortável que eu estou sentindo nesse momento? Será que é fome mesmo? Ou eu estou tentando preencher isso? Será que eu realmente preciso dessa comida agora? Se eu comer isso agora, eu vou conseguir chegar no meu objetivo? No momento que você para e responde essas perguntas, você desvia o seu cérebro do piloto automático e aí você assume a direção da sua ação diante daquela comida. Olha que técnica poderosa. Percebe? Porque a gente normalmente não pensa antes de comer. A gente vai lá e já come, porque está no piloto automático. Imagina você burlar o teu piloto automático. Olha quão poderoso vai ser isso. Entende? Todas as dietas que você fizer, você vai conseguir ter resultado por conta disso. Mas entenda, não basta você aplicar essas técnicas mentais por uma vez ou duas vezes. Não. Você precisa aplicar isso muitas vezes. Muitas vezes. Lembra que eu falei que leva 21 dias para criar um hábito novo? Falei isso na primeira aula. Entendeu? Então não é do dia para a noite que esse hábito novo vai se instalar na tua vida. Assim como você sai da autoescola, não é de um dia para o outro que você simplesmente consegue fazer tudo ao mesmo tempo dirigindo, não é? Da mesma forma é emagrecer. Ou você já sai na primeira aula trocando todas as marchas, freio, embreagem, atende o telefone, liga o rádio, tudo ao mesmo tempo.
Não faz, né? Então saiba que vai demorar um tempo até você chegar no piloto automático para dirigir, e o mesmo vai acontecer no processo de emagrecimento. Você vai chegar ao piloto automático, né? Mas é claro, depois de um tempo de praticar todos esses exercícios que eu passei até agora, né? E depois você passar constantemente por todas as fases de aprendizado do cérebro, aí é que você vai estar olhando para o seu processo de emagrecimento de verdade, entendendo o que é que está acontecendo e raciocinando com lógica antes de fazer cada etapa na hora de comer, na hora que você sente a compulsão. O que você precisa saber é que durante todo esse processo das etapas das 4 fases de aprendizado do cérebro, é preciso você ter paciência, né? Com o quê? Com as circunstâncias e com você mesmo, para que efetivamente tudo isso funcione e entre no seu subconsciente, de uma forma que você consiga aplicar isso na tua vida, por toda a vida e não só por um período curto de tempo, sabe? Com aquelas metas a longo prazo que eu falei, com as recompensas tardias. Tem que pensar dessa maneira, o nosso cérebro funciona assim. Até ele gravar tudo isso no teu subconsciente vai levar um tempo, né? Até que você passa a mudar a sua mente gorda para uma mente magra, também vai levar um tempo. Então, conforme você for fazendo, vai perceber que você vai se adequando, né? Que você vai se habituar a essa libertação, vamos dizer assim. E de que forma? Você vai pegar gosto pelo exercício, porque as técnicas mentais elas vão te ajudar também nesse sentido. E durante essa semana eu te convido a realmente colocar em prática esse aprendizado e se permitir passar pelas 4 fases do aprendizado do seu cérebro. E lembre-se, emagrecer é como aprender a dirigir. E eu vou te dar um desafio para a próxima semana, ok? Então, anota tudo que eu vou falar agora, para você já colocar em prática a partir de ontem, se possível, certo? Então, você vai sempre se fazer essas perguntas que eu vou falar antes de comer. Tem que ser antes, senão não funciona. Será que eu realmente estou com fome? Ou eu estou tentando alimentar um vazio, uma falta, uma dor ou qualquer outra questão emocional que é desconfortável para mim nesse momento? Anota essa pergunta. A segunda pergunta, será que eu realmente preciso dessa comida agora? Anota essa pergunta aí. Outra, se eu comer isso agora, eu vou conseguir chegar no meu objetivo? Anota essas 3 perguntas que são poderosas para você usar elas todos os dias, toda hora antes de comer. E para finalizar a aula de hoje, eu quero te convidar a fazer um exercício, né? E fica de pé, toma uma respiração bem profunda, tá? Fica de pé aí no seu lugar onde você está mesmo. A primeira coisa que você precisa para poder emagrecer é perdoar a si mesmo, sabe? Perdoar a si próprio. E o que eu mais vejo as pessoas fazerem durante um programa de emagrecimento é se culparem. É se culparem em todos os sentidos, todos os sentidos. E agora que você entendeu os gatilhos que te fazem comer e não se segurar, faz sentido se culpar? Faz sentido se culpar tanto assim? Então, essa é a primeira coisa que você deve parar de fazer se quiser de verdade emagrecer para sempre. O que você tem que fazer é deixar de lado o sentimento de culpa pelo prazer que os doces lhe deram até hoje. Pelo prazer que a pizza, o pastel, os lanches, o refrigerante, tudo isso, prazer que eles lhe deram, e assim por diante. E você vai começar, a partir de hoje, a agradecer, inclusive ao chocolate, o leite condensado, a pizza talvez, por eles terem te ajudado a suportar aqueles momentos difíceis da sua vida, o estresse do dia a dia que você vive. Agradeça-os por eles te ajudar a passar por esses momentos. Porque essa culpa diária que você tem consigo mesmo, ou então aquela falta de perdão,
ela acaba amarrando você ao passado. E se você ficar se culpando pelas coisas que você faz ou já fez de errado, você jamais vai conseguir se libertar e começar a fazer o certo. Faz sentido para você? Então, perdoar qualquer pessoa na sua vida ou até você mesmo é deixar o passado para trás para poder ter a liberdade de poder experimentar uma vida nova. E essa pessoa hoje que você deve escolher para perdoar é você mesmo, para que você possa emagrecer, ter o corpo e a saúde que você tanto deseja, que tanto sonha. Então, agora eu quero que você faça um exercício junto comigo. Você ainda está de pé? Faça de pé, para que tenha uma efetividade. Então, agora você vai falar assim para você mesmo, né, dizendo o seu nome. Por exemplo, eu vou falar o meu, você fala o seu. Manuel, eu te perdoo por tudo que você comeu e que estragou o seu corpo, a sua saúde. E agora eu quero uma vida nova. Eu quero dar voos mais altos na minha vida. E por isso, eu vou deixar esse passado para trás e eu vou agradecer a mim mesmo, dizendo muito obrigado e me libertando dessa prisão. Faça esse exercício quantas vezes for necessário até você se sentir mais leve. Fala isso para você mesmo e seja feliz. Você merece ser feliz. Se você gostou dessa semana de treinamento e gostaria de aprofundar ainda mais no assunto e realmente viver essa transformação de verdade e nunca mais engordar, nunca mais poder comer tudo que você gosta sem precisar passar vontade, eu vou abrir as inscrições para a minha mentoria em grupo, com um valor muito especial. Afinal, nós estamos vivendo um momento crítico no nosso país, então imagina o quanto as pessoas estão comendo por ansiedade, impulso. Imagina depois, quando tudo isso acabar, como que vão estar as pessoas. E você? Você quer sair como dessa situação quando tudo isso acabar? Tá? E você pode sair muito melhor do que agora. Muito melhor do que nunca. E nunca mais engordar. Imagina. Seria incrível, não é? Na minha mentoria você vai aprender quais alimentos mais sabotam o emagrecimento, certo? Como montar um prato saudável, trabalhar possíveis traumas em relação à comida que possam existir na sua vida e que você nem imagina, por isso que você come demais, por isso que você não consegue ter resultado, por isso que você vive no efeito sanfona. Nós vamos trabalhar a tua inteligência emocional para que você possa comer de tudo mesmo, de verdade, e não engordar mais. Nós teremos também um planejamento estratégico para você alcançar o seu objetivo, no caso do emagrecimento, e também um passo a passo, utilizando os recursos que você já tem dentro de você hoje e que você ainda não utiliza. E lembrando que para essa mentoria em grupo, eu só abro 10 vagas. E normalmente elas se esgotam muito rápido, graças a Deus. Então, corre lá, clica no link aqui na descrição do vídeo, aqui no YouTube, tá? Para você obter a oferta da mentoria com esse desconto super especial que vai ficar disponível somente até domingo às 0 horas, de domingo para segunda-feira. Depois eu encerro as inscrições, ok? Então, para finalizar, não se esqueça, de se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações. Agradeço a sua participação, que Deus abençoe a sua vida, que você consiga atingir os seus objetivos, não só na saúde, mas em todas as áreas da sua vida. E até a próxima. Um beijo no teu coração.